Bem-vindo às nossas reflexões pastorais. Chegamos em 1 Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 6. E hoje a gente vai até o final aqui do capítulo 4. E é muito importante porque Paulo está falando como ser um bom ministro. No último áudio, a gente falou sobre o apóstolo Paulo falando para Timóteo em ter cuidado com a força do eu. Mas então Paulo não vai parar só ali. Ele não vai só dizer cuidado. Agora ele vai dar o conceito de como ele pode ser um bom ministro. E no capítulo 4, no verso 6, ele vai começar dizendo assim: expondo essas coisas aos irmãos, expondo o quê? Que ele acabou de falar sobre o ascetismo, sobre o cuidado com a força do eu, o cuidado com os espíritos enganosos, cuidado com o engano, cuidado com a mentalidade cauterizada, com a consciência cauterizada. Cuidado com a apostasia da fé. Expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. O chamado, gente, aqui é um chamado à fidelidade ao Evangelho. Paulo vai constantemente falar isso para Timóteo. Fidelidade ao Evangelho. E como Timóteo deveria ser fiel ao Evangelho? Sendo um bom ministro. A palavra aqui é a palavra diaconia, e diaconia está falando de ser servo. Ser um bom ministro de Cristo, ser um servo de Cristo. E note bem que o trabalho primário do pastor é a instrução dos irmãos. Primeira coisa que um pastor deve considerar é que ele deve ser bem alimentado com as palavras de fé e da boa doutrina que tem seguido, a gente vai comentar sobre isso. Para quê? Para que possa alimentar a sua congregação. Primeira coisa é que o pastor deve saber alimentar a sua congregação com um bom alimento. E note que o apóstolo Paulo, ele usa essa palavra aqui, bom ministro, diaconia, e a gente consegue ver no grego, pelo menos, 4 palavras com essa ênfase de proclamação, né, de instrução. A primeira é a palavra didasco, que é ensinar de forma direta. A segunda é a palavra querisso, que fala de proclamar como um arauto, como um representante. A segunda é a palavra notheteo, que significa advertir, corrigir. E aí, Paulo vai usar essa palavra, que é a palavra hipotítheme, que fala de estabelecer com base ou instruir cuidadosamente. Paulo, então, ele fala como é que Timóteo vai ser um bom ministro de Cristo. Ele começa dizendo assim, expondo essas coisas. E a palavra expor aqui é uma palavra específica, existem pelo menos 4 palavras onde a gente pode falar sobre essa questão, né, essa ênfase que Paulo dá muitas vezes nos evangelhos, nas suas cartas. Né? Uma delas, por exemplo, é a palavra didasco, e didasco fala de ensinar de forma direta. Muitas vezes como nós estamos fazendo aqui, um ensino. Paulo também usa a palavra querisso, e querisso fala de uma proclamação, como um arauto. Paulo também usa a palavra notheteo fala de advertir, de corrigir, mas nesse momento Paulo está usando a palavra hipotítheme, e hipotítheme fala de estabelecer como uma base, ou instruir cuidadosamente. Ou veja, ele está falando, essas coisas que eu acabei de falar para você tem que ser base para os seus irmãos, tem que ser fundamento para os seus irmãos. Você está vendo a importância de nós prestarmos atenção naquilo que a palavra de Deus está dizendo? Né? A palavra de Deus não foi escrita de maneira aleatória. Paulo está construindo uma ideia e está falando cuidado com o engano, cuidado com esse tipo de pessoa, cuidado com aquilo que parece verdade, mas se você não for consultar a verdade, você pode ser enganado. Cuidado com espíritos dominadores, contra doutrinas de demônios, cuidado. Esse alerta precisa ser uma base. Paulo está estabelecendo o seu ensino como uma base. Hipotítheme também significa instruir cuidadosamente. Então, com essa palavra, por exemplo, a gente tem palavras como
propor, sobre apresentar isso para os irmãos, sobre instruir. E isso sugere algo como uma base segura para alguém. É muito importante nós, como pastores, nós entendermos aquilo que a palavra de Deus diz, porque essa é a nossa segurança. A nossa segurança não está naquilo que nós achamos, a nossa segurança está na palavra de Deus como ela é. E quando nós expomos a palavra de Deus como ela é, para as pessoas que estão nos ouvindo, isso é segurança. Isso é muito bom da gente poder pensar. Por exemplo, se nós formos aqui em Filipenses, no capítulo 3, a gente vai ver algo que Paulo cita muito importante. Paulo diz assim, Filipenses capítulo 3, verso 1, quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Paulo está falando, eu preciso que vocês tenham esse fundamento firmado no coração de vocês. O que eu estou falando precisa ser base para a vida de vocês. Se você for em 2 Pedro, no capítulo 1, no finalzinho, e é interessante que no segundo capítulo, o apóstolo Pedro, ele vai falar sobre falsos mestres, mas no capítulo 1, a partir do verso 12, o apóstolo Paulo, ele vai escrever assim, por essa razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas. O que ele está falando? Ele está falando das virtudes cristãs, ele está falando da prática de vida cristã, do resultado daquele que pratica, né, aquilo que a palavra diz ser verdade. Né? Ele fala pelo poder de Deus, versículo 3, nos foram concedidas as coisas que conduzem à vida e à piedade. A gente vai falar sobre a piedade aqui também. Conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele diz, por causa disso, concentrando todos os nossos esforços, lembra que a gente falou no áudio passado, não são os nossos esforços para conquistar uma salvação, são os nossos esforços agora porque nós estamos em Cristo e o mundo tenta nos assediar. Então é sempre na dependência de Cristo, João capítulo 15. Em tudo que o apóstolo Pedro vai discursar aqui, ele diz no versículo 12, por essa razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmadas na verdade que receberam. O apóstolo Pedro está dizendo assim, o que eu vou falar para vocês, não só vocês conhecem, mas vocês são confirmados, ou seja, vocês estão praticando. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas da minha parte, me esforcei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. É muito importante a gente entender isso, que o apóstolo Pedro está falando, não estou com problema de ter que repetir as mesmas coisas para você. O apóstolo Paulo falou isso, é segurança. Eu quero que no final da carreira, sabe, vocês, depois de eu ter partido, vocês continuem a se lembrar das coisas que eu tenho ensinado para vocês, porque isso é segurança para vocês. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre colocar diante dos irmãos fundamento para a fé, fundamento para a prática cristã. Por isso o apóstolo Paulo, ele usa essa palavra tão específica, expondo essas coisas aos irmãos. Pensa que ele está expondo, ele está revelando, ele está clarificando as coisas para os irmãos. Então, quando a gente pega essa palavra hipotíteme, a palavra hipotíteme, no grego, ela carrega a ideia de um ensino preventivo e não de um ensino reativo. Ela carrega a ideia de uma fundamentação sólida e não de uma opinião passageira. Ela carrega a ideia de um cuidado pastoral e não de uma imposição autoritária. Ou seja, esse é o oposto de um ensino superficial, é o oposto de um ensino improvisado. A palavra hipotíteme é ensinar de modo que a igreja tenha fundamentos sólidos. É, na realidade, colocar a verdade como fundamento da fé do povo, para que o povo fique de pé. Aí a gente sempre vai lembrar de Pedro. A gente costuma dizer, né? Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou aonde? Na palavra que Jesus disse. Esse era o fundamento sólido de Pedro. No momento que ele desapegou do fundamento sólido, ele começou a naufragar.
Então, hipotítheme é colocar a verdade como fundamento de fé para os seus irmãos, para o povo, para que o povo fique em pé. Mas para que Timóteo pudesse expor essas coisas como um bom ministro, Paulo também fala para Timóteo, Timóteo, presta atenção, porque você precisa se alimentar dessas mesmas palavras. E ele fala, né, alimentado. Como é que ele fala? Alimentado com as palavras da fé. Se essa fé precisa ser alimentada, ela precisa ser alimentada primeiro por Timóteo. Ou seja, a gente precisa prestar atenção no que a gente está consumindo, gente. É disso que Paulo está falando para Timóteo. O que você tem consumido? Do que você tem se nutrido? E é essa questão que essa passagem ela está nos deixando, ela está nos colocando. Do que você se alimenta diariamente? O que você coloca na sua mente? Qual é o seu consumo habitual na vida? Aí o apóstolo Paulo, ele vai exortar Timóteo a se dedicar, ao invés disso, naquilo que realmente alimenta a vida espiritual dele. Do que eu e você realmente precisamos. E aí o apóstolo Paulo vai dizer o que você precisa para se alimentar. Você precisa das palavras da fé, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, gente, que vai nos dar compreensão de Deus sobre a vida. É a palavra de Deus que vai nos dizer verdadeiramente quem nós somos. Quem nós somos, lembra que o apóstolo Paulo, ele faz toda a sua explicação com base na obra consumada de Cristo. Então a nossa identidade deve ser vista a partir desse momento que nós nos tornamos novas criaturas. E a gente sempre vai poder falar isso. Quando eu olho para trás na velha criatura, meu coração era enganoso. Aí você vê no próprio Antigo Testamento, o Antigo Testamento já profetizando, vocês vão ter um novo coração. O apóstolo Paulo vai nos lembrar em 2 Coríntios que nós nascemos de novo. Gente, como é que nós podemos nascer de novo e ter uma vida velha ainda como natureza? Se nós nascemos de novo como natureza, nós temos uma nova identidade. E a nossa identidade agora vem de Deus e não vem mais do Adão. Vem de Deus. Então, quando a gente alimenta o nosso coração com essas verdades, a nossa mente com as nossas verdades, eu entendo e eu tenho compreensão de quem eu sou. Eu tenho compreensão do que Deus planejou para nós. Eu tenho compreensão de que Ele vai trazer a completude para a minha vida. Ele me conduzirá à plenitude. Ele me conduzirá à liberdade. Ele me conduzirá a ver a beleza do chamado, gente. É com base nas palavras da fé, na palavra de Deus. A segunda coisa que Paulo fala é da boa doutrina. E Paulo está falando de uma boa doutrina em contraste com o que a gente viu no áudio passado, que era a doutrina dos demônios. Existe uma má doutrina, que é a doutrina que Paulo chama de doutrina de demônios. Ele nem diz assim, é uma doutrina distorcida, ela é ruinzinha, ela é doutrina de demônios. Porque existe a doutrina de demônios e existe a sã doutrina, a boa doutrina, que é a doutrina de Cristo. E a gente falou sobre a importância da doutrina quando a gente falou sobre interpretação bíblica na Escola de Teologia Viva. Então procura lá, porque lá a gente fala sobre a importância da doutrina, por que a doutrina é importante para a nossa vida. A gente não pode ter medo dessa palavra, doutrina. Doutrina fala de ensino sistemático. Então, por que a doutrina é importante? A gente já falou sobre isso na nossa série sobre interpretação bíblica. E ele fala, você precisa se alimentar com a palavra de fé, que é a palavra de Deus, com a boa doutrina que você tem seguido. Ou seja, não basta apenas ensinar, gente. Toda a tônica do Evangelho é como nós vivemos para Cristo e como Cristo vive através de nós. Então não basta apenas alimentar-se sem praticar. É necessário nós nos alimentarmos para praticarmos, para seguirmos aquilo que nós estamos praticando. Isso Paulo diz, você assim será um bom ministro. Como é que você vai ser um bom ministro? Expondo a verdade para as pessoas. E como é que você vai expor a verdade sem se alimentar dessa mesma verdade? E alimentando-se da palavra, da verdade, você precisa seguir
aquilo que você tem dentro do seu coração. E a pergunta, então, que fica no versículo 7 para o versículo 7 versículo 8, qual a sua prioridade? É isso que Paulo vai trazer agora no versículo 7 e no versículo 8. Ele fala assim, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida agora e a daqui é de vir. Ou seja, o que Paulo está falando? Que você pode rejeitar aquilo que não é vital. Você pode dizer não para aquilo que você considera que não vai alimentar a sua alma, que não é vital para você. A prioridade, gente, tem que ser a palavra de Deus e não a palavra de homens. A prioridade tem que ser mantida nas coisas eternas e não nas coisas temporais. Paulo está falando, essa tem que ser a sua prioridade. Paulo não está falando que você não pode fazer as coisas desse mundo, no sentido de coisas naturais, você ainda vive nesse mundo. Paulo está falando qual é a sua prioridade. É isso que Paulo está falando. E essa prioridade, ela vai nos levar para um lugar de piedade. E piedade precisa ser exercitado. A palavra piedade, a gente já viu, é a nossa atitude em relação a Deus, fala da nossa devoção. Ou seja, o que vem dessa vida de devoção e como nós nos relacionamos com Deus por causa da revelação de Cristo. Veja, você consegue rejeitar essas fábulas profanas de velhas caducas. E ele fala, exercita-te. Exercita-te pessoalmente na piedade. A palavra exercitar tem a ver com exercitar-se vigorosamente. Fala de um treino. É um treino mesmo, gente. Sabe? De nós estudarmos a palavra, de nós lermos a palavra, meditarmos na palavra. Ele está falando que é um exercício. É algo que a gente não pode deixar acontecer. Eu vou ouvir a palavra de Deus de vez em quando e vou ficar fortalecido. É claro que não. Hebreus capítulo 5, verso 11 até o verso 14, diz assim, a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir, não se exercitaram. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, na palavra de Deus, porque é criança. E lembra que Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3,16 que a palavra de Deus é apta para educação na justiça. E Paulo aqui está citando, o escritor de Hebreus, ele está citando justamente essa palavra da justiça. Todo aquele que se alimenta somente de leite é inexperiente. Guarde essa palavra, inexperiente, na palavra da justiça, porque a palavra da justiça nos leva para a prática de quem somos. O leite, ele tem a ver com salvação. O apóstolo Pedro vai fazer essa referência. O leite tem a ver com aquilo que é puro, que é genuíno para a salvação. A palavra da justiça tem a ver com a prática de quem nós somos por causa da obra consumada de Jesus. A justiça de Deus foi feita na nossa vida, agora nós precisamos praticar. Quem se alimenta só de leite, quem fica olhando só para, contemplando apenas a questão da salvação, sabe? E não foca na questão também do exercício da salvação, como o apóstolo Paulo vai dizer, né, para nós desenvolvermos a nossa salvação. Ele não está falando que a salvação precisa ser completada. Ele está falando justamente dessa prática. A prática da justiça, da palavra da justiça. A palavra da justiça diz quem você é em Cristo. A palavra da justiça diz o que ele fez por você. A palavra da justiça diz que ele é seu substituto. A palavra da justiça diz que você foi perdoado. E se você foi perdoado, gente, você tem um novo coração, você tem uma nova natureza, vamos praticar aquilo que nós sabemos. Né? É você saber que você é nova criatura e você viver como nova criatura. Aliás, lá no meu blog, eu tenho justamente uma série falando só sobre Efésios,
A primeira parte falando sobre identidade. A segunda parte, minha esposa, Polly, ela fala sobre a prática da nova criatura. E na terceira parte de Efésios, ela fala sobre o combate da nova criatura. Então é muito importante você dar uma ouvida também nessa série, a série de Efésios, a primeira identidade, a segunda fala sobre santificados e a terceira é sobre a armadura de Deus. O escritor de Hebreus, então, ele vai falar na hora toda aquele que se alimenta de leite é inexperiente na prática da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos. Quem são os adultos? Para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas, mais uma vez, exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. É isso que Paulo está falando para Timóteo. É importante, como diz Paulo aqui para Timóteo, exercite-se. Não fique só sentado na cadeira, achando que a vida vai acontecer. Não fique só sentado na cadeira esperando que um anjo vai vir e ele vai fazer de você, né, alguém super mega forte. Não, é necessário você fazer o que Romanos diz, capítulo 2, renovar sua mente. É o que você precisa fazer, é o que eu preciso fazer. Então, a comparação aqui que Paulo está falando, né, sobre tem as suas faculdades exercitadas, a comparação, né, que a gente faz aqui entre o que Paulo está falando em 1 Timóteo e em que o escritor de Hebreus está falando aqui sobre essas faculdades, a comparação aqui é com as faculdades espirituais. Discernimento. O escritor de Hebreus fala de discernimento. Discernimento é função do Espírito. Mais uma vez, falando sobre a consciência. Lembra que Paulo está falando sobre homens com a consciência cauterizada? Essas faculdades exercitadas são as faculdades espirituais. Para o quê? Para discernir. Discernimento é a função do seu espírito recriado. Ou seja, alimento sólido nos dá base para praticar melhor a palavra. E quanto mais praticamos a palavra, melhor agimos nas coisas do Espírito. Quanto mais praticamos a palavra, quanto mais nos enchemos a palavra, melhor nós andamos nas coisas do Espírito. A pergunta é qual é o valor dessa piedade? Se eu preciso me exercitar nessa piedade, que o exercício físico ele tem algum valor, mas o exercício espiritual ele tem mais valor, qual é o valor dessa piedade? Qual é o valor dessa minha vida de devoção? Paulo vai dizer que existe, número 1, uma promessa para agora. Ou seja, a piedade, a minha vida de devoção, a vida que decorre do meu relacionamento com Cristo, ela torna a vida que a gente tem agora muito melhor. E por isso a gente não pode hesitar em acreditar nisso e dizer isso para as pessoas. Nós realmente acreditamos nisso, gente. Embora a piedade não torne essa vida a mais confortável das vidas, embora a piedade não torne essa vida a vida mais fácil, ela de maneira inegável torna a nossa vida melhor, mais plena, mais gratificante que a vida que alguém pode viver nesse mundo. A gente precisa entender que a vida com Cristo hoje torna a nossa vida muito melhor. Você tem a capacidade de dizer isso para as outras pessoas, porque isso vai fazer toda a diferença no seu evangelismo. Como pastor, atrás de um púlpito, sabe, pregando a palavra de Deus, isso vai fazer toda a diferença na sua mensagem. Como um pastor, trabalhando com irmãos, no pessoal, evangelizando, isso vai fazer da sua comunhão com eles algo muito melhor, porque a piedade tem uma promessa para agora. Mas a piedade também tem uma promessa para aquilo que está por vir. Porque existem muitos prazeres, existem muitas conquistas nesse mundo que nem sequer, gente, podem chegar perto daquilo que está por vir. Apesar da nossa vida ser muito melhor do que era, não se compara com o peso da glória eterna daquilo que está por vir. E aí Paulo, no versículo 9, ele vai dizer assim, fiel é essa palavra. Fiel é essa palavra e ela é digna de inteira aceitação. Ou seja, preste atenção, Timóteo, no que eu estou dizendo para você. Porque é para esse fim que nós trabalhamos e nos esforçamos mais uma vez. Paulo usa essa palavra esforço agora pela segunda vez, depois de combater o ascetismo.
Nós nos esforçamos a partir de Cristo, nós nos esforçamos com Cristo, pois é para esse fim que nós trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. É para esse fim que nós trabalhamos e nos esforçamos. Ou seja, essa palavra vai indicar uma energia, gente. Vai indicar algo que eu e você precisamos fazer com a salvação que nós recebemos. Veja, não para a salvação, mas com a salvação que nós recebemos. Algo que vai requerer esforço, algo que vai requerer decisão, algo que vai requerer comprometimento, algo que vai requerer ação da nossa parte. Veja, gente, não se chega à vida de piedade por acaso. Não se chega a uma vida de devoção por acaso. Não se pode simplesmente a gente se levantar de manhã, fazer as coisas o dia todo, sem prestar atenção em Deus e achar que vai crescer e vai se nutrir ou vai se fortalecer no Espírito. É necessário, o apóstolo Paulo está falando, é necessário se alimentar com as palavras da fé e da boa doutrina. É preciso se dedicar a isso. E aí Paulo fala assim, qual é o fim que ele estava querendo anunciar? Sobre se alimentar da palavra de fé, sobre se alimentar da boa doutrina, expor essas verdades aos irmãos, ser bom ministro. O que Paulo fala? Qual é o fim? O fim é a promessa aqui e a promessa depois. É isso que Paulo está falando. Existe uma promessa aqui no meio de toda essa confusão, de que Paulo está falando, se esforce, permaneça, combate contra os falsos mestres. Paulo está falando, existe uma promessa aqui e existe uma promessa depois. E o que sustentava ele? A esperança no Deus vivo. Ele diz assim, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos. Mais uma vez, Paulo está querendo dizer que a salvação está disponível para todos. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morreu por todos. Ele dá a oportunidade a todos. O Deus vivo, Salvador de todos. O que ele está fazendo? Ele está exaltando a obra de Cristo. Por toda essa carta de 1 Timóteo, a gente está vendo como Paulo exalta a obra de Cristo para Timóteo. Timóteo não tira os olhos da obra consumada de Cristo. Timóteo, não perca a obra de Cristo. Não perca de visão a obra de Cristo. E ele fala aqui, então, a obra de Jesus é suficiente para salvar a todos, mas só é eficaz para salvar aqueles que vêm a ele pela fé. Você entendeu isso? A obra de Jesus é suficiente para salvar a todos. O que ele está querendo dizer? Que Cristo morreu por todos. Mas olha a continuação. Mas só é eficaz, essa salvação, ela só se torna algo que transforma a vida de alguém quando as pessoas vêm a Cristo pela fé. Jesus morreu por todos, mas nem todos são salvos. Jesus morreu por todos, mas nem todos serão salvos. Por que nem todos serão salvos? Porque nem todos virão a Ele pela fé. Paulo, então, aqui nessa pequena perícope, Paulo está falando sobre como ser um bom ministro. Então, guarde isso no seu coração. No próximo áudio, a gente vai terminar com algumas instruções pessoais de Paulo para Timóteo, para o áudio não ficar muito longo. Então nós vamos terminar aqui essa parte, a gente vai continuar então a partir do versículo 11 até o versículo 16. Te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.